Agora a gente vai para os assuntos internacionais. Um relatório da ONU divulgado hoje denuncia a violência perpetrada pelo governo de Israel na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, depois do dia 7 de outubro. A região não é controlada pelo Hamas e ainda assim passou a ser alvo de ataques por parte de Israel. O Jamil Chad está acompanhando esse assunto de Genebra, né, lá pertinho da sede da ONU, e vai trazer mais informações. Inclusive, ele trouxe esse tema na coluna dele dessa quinta-feira, desde o começo do dia, repercutindo esse assunto. Jamil, confesso que com os temas nacionais que esquentaram, a gente acabou não acompanhando tão de perto como estávamos acompanhando a guerra Hamas-Israel, mas o conflito segue, né, e as barbaridades, as atrocidades que começaram lá atrás com o Hamas, seguem agora na faixa de Gaza, né, Jamil? Bem-vindo para você, boa noite em Genebra. Diego, boa tarde, coach. Um prazer falar contigo, apesar de Prazer. decepcionar, porque afinal de contas não vou, infelizmente não vou trazer Eu sei. boas novidades. Mas olha, Diego, esse relatório é muito importante. Em primeiro lugar, não se trata de uma declaração da ONU. É um trabalho que foi justamente feito, uma investigação que foi feita pelas Nações Unidas e que concluiu, isso que é o importante, concluiu que num território que não é controlado pelo Hamas, porque até agora nós ouvimos, bom, essa é uma guerra contra o Hamas, essa é uma atuação contra o Hamas e que, portanto, não tem nada a ver com os palestinos. Afinal de contas, nós estamos lutando contra o terrorismo. Claro, estou aqui repetindo o argumento do governo de Benjamin Netanyahu. Agora, o que diz esse relatório? O relatório mostra que na Cisjordânia, que não é controlada pelo Hamas, onde o Hamas não tem presença, o governo de Israel faz uma atuação que, pelo menos segundo a ONU, leva a uma constatação de graves violações de direitos humanos. O que é que diz o relatório? Em primeiro lugar, na Cisjordânia, insisto, não controlada pelo Hamas, desde o dia 7 de outubro, a ONU já contabiliza quase 5 mil palestinos detidos na Cisjordânia. Quase 5 mil pessoas detidas na Cisjordânia, claro, palestinos detidos pelas forças israelenses. 300 mortos. Mas não é só isso. O que o relatório apresenta é basicamente uma destruição da infraestrutura, inclusive na Cisjordânia, das cidades na Cisjordânia, e aponta justamente para a humilhação que o exército israelense comete contra a população local. O que é essa humilhação? Pisar sobre a cabeça das pessoas que são detidas, cometer atos basicamente de tortura, fazer com que os palestinos cantem o hino nacional israelense, segurando a bandeira israelense cada vez que são presos, enfim, uma série de denúncias mostrando, obviamente, abusos por parte das Forças Armadas em Israel. Essa é uma denúncia grave porque ela tira um pouco daquela lógica da narrativa que até agora existia na guerra, que era estamos lutando contra um grupo terrorista chamado Hamas. Tudo o que está acontecendo, que vocês estão vendo, é repercussão daquilo. Bom, se isso é repercussão daquele ato absurdo do dia 7 de outubro, por que é que isso então está acontecendo agora na Cisjordânia? E essa é a cobrança que a ONU faz em relação a Israel, Israel que obviamente não pretende sequer cumprir qualquer tipo de resolução ou ordem vinda da ONU. A realidade é que, como você colocou, Diego, no Brasil, obviamente, a gente tem o nosso contexto de noticiário, etc., mas a guerra se intensifica, a guerra já passou de 21 mil mortos, você tem 85% da população de Gaza fora de suas casas, deslocadas, e não há, pelo menos por enquanto, nenhum sinal de acabar. Jamil, e você fala na coluna que os soldados israelenses, além de tudo, pisam, humilham e cospem em palestinos também. Essa é a investigação da ONU, insisto, não é minha, não são conclusões do repórter, são conclusões de um relatório oficial da ONU que conclui, que aponta justamente que essa humilhação ela acontece com uma constância. E isso é o que basicamente chamou muito a atenção dos investigadores, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um país que se apresenta como democrático, de um país que diz que tem o Estado de Direito funcionando, de um país que diz que não está lutando contra os palestinos, que está lutando contra o Hamas. Mas aí você vê a conclusão do relatório, e o relatório é público, quem quiser entrar, ele está lá com todos os detalhes,
sobre essa atuação do exército israelense, cuspindo, cometendo vários outros atos, inclusive que beiram a ofensas sexuais também, e, claro, colocando toda a situação palestina num outro contexto. Insisto, se até agora a grande narrativa era de que era uma guerra contra o Hamas, com esse relatório da ONU, não é de uma ONG, não é de um grupo Y, X, etc., é uma investigação feita pela ONU, mostrando que na Cisjordânia, para quem não sabe, Gaza é de um lado, Cisjordânia fica de outro lado do mapa, na Cisjordânia a situação também é extremamente grave. Jamil, deixa eu lembrar uma coisa aqui, trazendo para a nossa terrinha aqui. Isso. Esses métodos que você está contando aí, usados na Cisjordânia, sabe que lembram muito o método das milícias no Rio de Janeiro. Uhum. Não basta matar, tem que Isso. humilhar, Uhum. sabe? Tem que esculachar com as pessoas, sabe? Matar moralmente, inclusive, antes de matar fisicamente. Sabe, isso é terrível, 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 terrível. Não estou falando de milícias paramilitares aqui no Brasil. Você está falando do exército de Israel, oficial de Israel, né? Eu não vou mais usar a palavra grave, porque já está muito desgastada aqui, mas isso aí é gravíssimo que você está contando aí. E é uma coisa, uma investigação da ONU, não é tua, né? Não, e você tem toda razão, coach. E aí, inclusive, eu conversava com uma das pessoas responsáveis pelo relatório, e ela falava o seguinte: além de concluir isso, tem algo que a gente não colocou no relatório, porque o relatório tenta ser objetivo no que se refere aos fatos, mas qualquer um que lê isso e que se depara com essa situação, a pergunta óbvia que coloca é a seguinte: que paz vai ser construída no momento pós? Vamos dizer assim, vitória de um lado ou de outro, ou de vinda da operação militar, Pós-guerra. pós-guerra. Porque, afinal de contas, você deixou como resultado, sim, a destruição de um grupo, etc., mas você também deixou a humilhação imposta numa população que depois vai ter de ser convencida a fazer a paz justamente com aqueles que vieram e pisaram sobre a sua cabeça, cuspiram e mataram. Então, é muito complicado e é por isso que muita gente está com muito medo de que o pós-guerra não signifique paz, que o pós-guerra signifique tensão e que justamente você abra um período de profunda incerteza, não apenas entre os palestinos, mas no Oriente Médio. Vou falar, bom, mas incerteza sempre existiu no Oriente Médio? Sempre, claro, isso não tem dúvida. Mas depois de uma operação dessa, imagine que ela termine hoje, que não vai acabar, mas imagine que ela termine hoje. São 21 mil mortos, 1.800.000 palestinos fora de suas casas, quase 8 mil crianças mortas e tudo isso repleto de uma humilhação profunda. Então, que paz vai ser criada depois disso? E essa, é claro, é a grande preocupação.